Que eu acho que é uma grande sabedoria, que eu acho que você também sabe fazer isso muito bem, de transformar dor em arte. E isso é uma capacidade muito espiritual, muito do número 7, e de levar informação da consciência, ou seja, levar educação. O mestre Saint-Germain, ele é um mestre do Brasil, como se ele fosse um mestre padroeiro, digamos assim, no Brasil. E é a chama roxa violeta, que é a chama da transmutação, né? Então a gente é um país realmente que tem uma tristeza muito forte, né? Uma pobreza, problemas sociais muito grandes, mas que a gente tem uma alegria de viver, de transformar isso, né? Em alegria e em arte. E eu acho que você faz isso também muito, muito bem. E você tem consciência disso? Do quê, exatamente? Dessa sua capacidade, assim, de transmutação, dessa sua capacidade de levar essa informação para as pessoas. Porque quando você tá no palco, por exemplo, que você faz a piada da separação dos nossos pais, que foi um momento difícil, e você leva aquilo pra risada, você leva uma maneira de ver que eu, que vivi a situação junto, por exemplo, consegui enxergar tudo aquilo de um lugar mais leve. E você tá informando todo mundo que tá assistindo que você pode vivenciar uma situação dolorosa, difícil, enfim, de um lugar leve. Eu acho que a comédia, ela é muito assim. A comédia é muito difícil você não sair do lugar da tragédia, do lugar da... Porque assim, se você for ver, dificilmente um comediante vai subir no palco e falar: meu dia tá incrível. Assim, a não ser que o cara esteja quebrando as regras da própria arte, né? Que ele vai pegar a fórmula da arte e subverter. Que a comédia também tem essa possibilidade. Mas assim, 99,9% dos casos é uma grande tragédia que o cara coloca um enfoque diferente, com um tom diferente, que aquilo se torna comédia. Então, de maneira geral, eu acho que a minha arte não tem como não fazer sendo só... E assim, não é que é positiva ou negativa, porque eu acho que é justamente essa reciclagem de sentimento que a comédia proporciona. Dizem até que é a última fronteira, né? Se você consegue tirar sarro de uma desgraça que aconteceu com a sua vida, talvez aquela desgraça já tenha sido cicatrizada. Então, se você conta uma história, pô, você acabou de ser assaltado, pô, você tá ali aflito, não sei o quê. Uma semana depois, aquela história pode ser super engraçada e você já tá fora de perigo, já tá tudo bem, e você não tem mais medo daquela situação. Um exemplo para ilustrar. Mas eu acho que eu vou além, no sentido de informar. Porque eu acho que às vezes a piada, ela pode informar, mas ela pode só entreter. Mas eu, como pessoa, assim, no meu lado pessoal, eu acho que eu tenho um lado muito professoral. Isso. Que aí a gente pode ver tanto, sei lá, a numerologia, caminho, destino, mas de uma certa forma, nossa mãe é professora também. E eu gosto muito de aprender coisas que eu me interesso. E, por outro lado, odeio aprender coisas que eu não tô nem aí. Um grande abraço pras mitocôndrias, tá bom? E então, tipo, quando eu consigo acessar muita informação, e eu acho que eu tenho... Quando eu gosto do tema, eu consigo reter muita informação. Então, eu já pensei várias vezes, por exemplo, em ter um quadro no YouTube meu falando de comédia sem nenhuma pretensão de ensinar ninguém. Mas quando você ensina, você também aprende, sabe? Aquilo fica mais sedimentado no seu conhecimento, fica mais concretizado e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que eu ainda... Por exemplo, eu adoraria não dar aula de comédia, porque eu acho que dar aula de comédia, eu acho que é um termo meio errado, assim. As pessoas usam de maneira meio errônea. Escola da comédia, eu acho que não é assim. Entendeu? Eu acho umas coisas meio viajadas. Na minha concepção, comédia tem lá seu grupo de regras que você pode falar para as pessoas, e as pessoas vão usar ou subverter essas regras de diferentes maneiras. Então, eu acho que a comédia não deveria ser uma escola, quase que de cima para baixo, com um professor que... falar, storytelling é o que pega. Eu não acho que isso tá certo. Eu acho que o cara tem que ficar livre, porque você tá entrando num ambiente criativo, artístico, que até a quebra de regra pode se tornar uma grande arma, uma grande ferramenta para você ser excelente naquilo que você se propôs a fazer. Então eu tenho vontade de ter um círculo, uma roda de discussão de comédia. Eu acho uma coisa que me empolga, que me anima, que enche a minha alma existencial, minha residência
de espírito, tá muito ali, entendeu? Só que, claro, né? Como tudo que você faz, que você segue muito o coração pra fazer, às vezes você precisa fazer o que você precisa fazer pra depois fazer o que você quer fazer. Mas um dia eu acho que eu chego lá, em vídeos ou em reuniões e tal, que eu acho que eu poderia agregar pra outras pessoas e outras pessoas poderiam me agregar e essa troca me deixaria muito feliz, entendeu?